Mano, mais uma aula hoje sobre o mercantilismo, ok, lá? É aula de nivelamento. Nós já vimos esse conteúdo, mas vocês vão rever ele hoje de novo para nós passarmos para o novo conteúdo. O objetivo da aula hoje é identificar as principais características do mercantilismo. Deixa eu perguntar, alguém lembra de uma característica do mercantilismo? Não. Metalismo, lembra? Metalismo. Fala, Kaique. Metalismo, vamos falar só os nomes, depois eu já explico. Depois do metalismo, outra característica, José. Protecionismo. Balança favorável, balança comercial favorável. A balança comercial favorável, vou explicar, consistia em vender mais, exportar mais do que importar. Dessa forma, significa que mais metais tinha entrado no país, entendeu? Do que saído. E isso era uma prática do mercantilismo. Mercantilismo, para vocês saberem aí, ó, Giovana, entre o século XV e XVIII, as monarquias absolutistas europeias adotaram um conjunto de ideias práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo. Então, o que era mercantilismo, Rafael? Era um conjunto de ideias e práticas econômicas que você vai saber no decorrer dessa aula. Você lembra quais eram as principais características? Você lembra, acabei de falar. Metalismo, protecionismo, balanço comercial favorável. O mercantilismo, o termo deriva do alemão, mercantilismus. As monarquias absolutistas deram grande apoio às atividades comerciais mercantis. Daí o nome mercantilismo, ok? Então, ó, é importante lembrar que o absolutismo e o mercantilismo caminham junto. O absolutismo nós vamos rever também. Alguém lembra o que foi o absolutismo? É que daí só tinha poder. O absolutismo foi um sistema de governo em que o rei concentrou todos os poderes na sua pessoa. Com esse poder na mão, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele era absoluto. Então, essas duas práticas, o absolutismo e o mercantilismo, esses dois conceitos caminhavam juntos. São duas faces da mesma moeda. Essas ideias e práticas econômicas adotadas pelas monarquias absolutistas europeias visavam o quê? Enriquecer e fortalecer os estados nacionais modernos. Aí agora vamos às características. Leia, por favor, Lírio. Primeira característica do mercantilismo. A riqueza de um rei não era... Espera. Qual que é a primeira característica? Metalismo. Então vai, metalismo. A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres, ouro e prata. Então, com essas características aí, o que significa? Quanto mais metais preciosos o Estado tivesse, mais rico ele seria. Segunda, protecionismo. Incentivo ao comércio e manufatura nacionais, protegendo-as da concorrência estrangeira com o aumento de impostos sobre os produtos importados. Os reis aumentavam os impostos sobre produtos importados, no caso para proteger as manufaturas, os produtos nacionais. Deu para entender, Iago? Exemplo, se você vende um produto aqui no Brasil e o Joaquim quer importar, o Joaquim vai poder importar, só que o imposto para ele importar vai ser tão alto que ele vai pensar, não compensa eu importar, ele acaba comprando de você. Então esse aumento nos impostos protege os produtores nacionais, ou seja, os produtos nacionais. Pacto colonial. As colônias deveriam comercializar exclusivamente com suas metrópoles. O Brasil, por exemplo, vamos falar do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Embora existissem outros países na época, Lavínia, o Brasil poderia fazer comércio com outros países? Não poderia, Lavínia. O Brasil só poderia comercializar com Portugal, porque eles tinham um pacto, colônia e metrópole. Deu para entender? Aí, a partir de 1808, quando Dom João VI vem para o Brasil, ele abre os portos às nações amigas. Aí o pacto colonial não existe mais. A Inglaterra já passa a fazer comércio com o Brasil, por exemplo. Balança favorável, balança comercial favorável. Como que funciona? Aqui você tem a imagem, ó, diminuição das importações, aumento das exportações. Quer dizer, quanto mais, Lavínia, um país exporta, mais enriquecido ele fica. Quanto mais ele importa, na visão aí das monarquias europeias, menos rico eles ficariam.
Então, ó, balança comercial favorável, diminuição das importações, aumento das exportações, acumular ouro e prata no interior do reino. Para acumular ouro e prata no interior do reino, era necessário o aumento das exportações e a diminuição das importações. Metalismo espanhol. Como que funcionou essa característica na Espanha? O rei Felipe, entre 1556 e 1598, predominou a característica do metalismo. Ele buscou acumular metais preciosos e impôs a exploração do trabalho aos indígenas na América. O protecionismo francês e inglês. Na França e na Inglaterra, predominou o protecionismo. Veja bem que aqui estão duas características do mercantilismo. Na Espanha, o metalismo. Você observa que na França e na Inglaterra já é outra característica, o protecionismo. A Elizabeth, no ano de 1558 a 1603, ela empenhou-se em incentivar o comércio inglês, aumento de impostos sobre produtos estrangeiros e proteção à indústria naval e à mineração. Yasmin, leia por favor mercantilismo português. Exploração do comércio colonial. Com a ascensão do Marquês de Pombal já no século 18. também conseguiu obter algum desenvolvimento manufatureiro. E o cobertismo francês? Pode ler, Giovana. Propunha alcançar uma balança comercial favorável com uma política protecionista, que consistia em subsídios e ajuda à produção, e também impulsionou a produção de artigos de luxo para abastecer o mercado europeu. Desdobramento do mercantilismo. As medidas dos reis absolutistas fortaleceram os estados nacionais e, ao mesmo tempo, o quê? Promover o crescimento de um grupo social que lucrava com o comércio, no caso é a burguesia mercantil. Acúmulo de capitais por meio da circulação de mercadorias permitiu que a Revolução Industrial viesse a acontecer, e o mercantilismo criou as condições para a emergência do capitalismo, que é o sistema econômico no qual nós vivemos. Que tudo que você quer, você tem que comprar, nada é grátis. Mercantilismo, diminuição das importações, observe o desenho aqui, Rafael. Diminuição das importações, aumento das exportações. Resultado é um Estado forte, protecionismo e nacionalismo econômico, aumento de taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento fatureiro, monopólios e o colonialismo. Todas essas características fortaleceriam o Estado. Afinal de contas, se você compra muito, o que significa? Você tem que fazer as pessoas gastarem com o seu produto e não você gastar com o produto delas. Antes da atividade mão na massa, vamos à retomada. Nessa aula estudamos o que foi o mercantilismo, identificamos as principais características do mercantilismo e as diferentes formas do mercantilismo nos países europeus, ok? Agora nós temos uma atividade mão na massa. Giovana, presta atenção na atividade mão na massa. O que vocês irão fazer? Vocês irão organizar-se em grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e o grupo 4. Vocês irão criar um jogo de passo a repasse. Vai ter um mediador nos grupos que farão a pergunta e marcará a pontuação. No final do jogo, ganha quem fizer a maior pontuação. O conteúdo é sobre o mercantilismo. Vou ler aqui, ó. O grupo 1 responsável por produzir as perguntas. Grupo 2 e 3 serão adversários para participarem do jogo. O grupo 4 é responsável pela mediação e a pontuação do jogo. Os estudantes terão 15, aqui está escrito 15, mas pode ser até 30 segundos, para vocês responderem a questão ou repassar. Ganha o jogo quem fizer a maior pontuação. Antes de nós entrarmos nessa atividade mão na massa, nós vamos a uma atividade online agora rapidinho, para ver se vocês entenderam alguma coisa da aula hoje, sobre o mercantilismo. Jogo de combinação. Ô Lavínia, você aprendeu hoje o que é está escrito mentalismo aqui, mas é metalismo. Você aprendeu hoje o que é metalismo. Falei de colônia aqui na sala, expliquei o pacto colonial, falei do mercantilismo,
da balança comercial favorável, do pulverismo, dos reis e do mercantilismo comercial e industrial. Agora vamos lá, vamos fazer a combinação aqui, ó. Acúmulo de capitais. Acúmulo de capitais, qual que se encaixa ali? Metalismo, colônia, mercantilismo. Certeza? Acúmulo de capitais, qual que dá certo a combinação? Cadê? Esse aqui, Rafael? Então, acúmulo de metais, mas qual aqui que dá certo? Dá certo colônia, metalismo, qual que combina? Ou você pode pensar em outra aqui, ó. Equilíbrio entre as vendas e compra de mercadorias. Fala alto. Balanço. Aí. Agora vamos para a próxima. Pode ler as frases aqui e fazer a combinação. Fala, Gustavo. Aqui, mercantilismo. E agora? Continue. Acúmulo de metais, cadê? Falta 4. Exploradas pelas monarquias europeias. O que era explorada? Mercantilismo, reis, pulverismo, colônia. Prossiga. Valorização da manufatura. Pulverismo, reis, beneficiário do mercantilismo, tipos de mercantilismo. O reis é beneficiário do mercantilismo. Reis é beneficiário do mercantilismo. Faltam 2. Valorização da manufatura. Mercantilismo é o primeiro. Certeza? O Gustavo acha que tipos de mercantilismo é mercantilismo comercial, metalismo e industrial. Veja, tem 3 tipos, então o Gustavo está certo. Sobrou o último aqui, ó. Vamos enviar a resposta agora, Gustavo, vamos ver se você acertou. E é isso aí, por hoje é só.